No primeiro dia de guerra com Israel e os Estados Unidos bombardeando o Irã, eles já eliminaram o líder supremo do Irã. Quando olhamos, para as notícias hoje, mísseis no Oriente Médio, seja também o terrorismo do Hamas, a tensão contínua, com o Irã, uma pergunta inevitável surge, para quem leva a Bíblia a sério. Como o cristão deve enxergar a guerra? Devemos ser pacifistas? Ou até mesmo cruzar os braços diante de uma carnificina? Ou devemos apoiar incondicionalmente qualquer retaliação militar do nosso lado político, como se estivéssemos torcendo para um time de futebol? Ok. O primeiro ponto, que a teologia reformada exige que entendamos é a doutrina da queda. O mundo ele está quebrado pelo pecado, por isso a guerra nunca, em hipótese alguma, deve ser celebrada, ou glorificada por um cristão, pois ela é sempre uma tragédia. Quando vemos civis inocentes morrendo, seja em Israel, Gaza, civis no Irã, lembrando que no Irã tem a igreja ali perseguida, a igreja clandestina, Então, muitas das vezes os próprios cristãos também podem acabar sendo bombardeados nesta guerra. Sendo assim, eu creio que a resposta cristã primária deve ser um lamento profundo, pois não existe uma guerra limpa. Além disso, precisamos ser realistas sobre quem aperta os botões, pois políticos são homens caídos. Muitas vezes, um governo usa uma desculpa legítima, como o combate ao terrorismo, para encobrir as suas próprias falhas. Pode acontecer sim. Eles podem prolongar conflitos para ganhar eleições, mascarar crises econômicas, expandir o seu próprio poder. O Estado, em Romanos capítulo 13, tem a espada dada por Deus para punir o malfeitor. Mas o cristão ele não pode ser ingênuo. Nós apoiamos a causa da justiça, mas mantemos um ceticismo saudável, eu creio, que deve ser assim, profético, para nós podermos analisar as motivações, seja de um primeiro-ministro ou de um presidente. Mas, se os governos eles são corruptos e a guerra é inevitável, por que não ser pacifista? Ora, porque o pacifismo absoluto falha no teste do amor ao próximo. Pois se um grupo terrorista invade casas para assassinar famílias inocentes, cruzar os braços não é piedade, é cumplicidade. O amor exige que o mal seja contido, usando a força se necessário. Ora, você já chegou a refletir sobre o avanço do narco-estado no México, onde o crime organizado dominou e está mais poderoso que o próprio governo? O governo não consegue fazer frente com o crime organizado porque o governo, via de esquerda, tem uma política chamada de abraços, não balaços. Ou seja, não confronto armado e sim abraço. Não vamos combater o crime. É errado essa guerra contra o crime. E é aqui que entra o filtro ético histórico do cristianismo, que é a teoria da guerra justa, que serve para frear tanto a covardia quanto a sede de sangue, e se divide em duas partes. Primeiro, o direito de ir à guerra e uma causa justa. Um país ele só pode lutar para se defender de uma agressão ou proteger inocentes. Neutralizar uma ameaça terrorista clara é uma causa justa. Agora, invadir um país para expandir território não é. Tem também a questão da autoridade legítima. Só o Estado instituído pode declarar guerra e não milícias, privadas ou indivíduos. E também a questão do último recurso. A força letal ela só entra em cena quando toda a diplomacia e sanções falharam, Segundo ponto, a conduta na guerra. Proporcionalidade. A força usada não pode ser maior do que o estritamente necessário para neutralizar a ameaça. Dizem, que as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki trouxeram, o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas sabemos que não foi só isso, A guerra já estava caminhando para o fim. Então muitos podem dizer, não, foi necessário. Mas é complicado, Pessoas foram desintegradas ali pelas bombas atômicas. Foi algo justo? Teve proporcionalidade? Pois também tem a questão da imunidade dos não combatentes. Um exército moral tem o dever absoluto de tentar distinguir soldados de civis. E o terrorismo age justamente mirando em civis intencionalmente,
e se escondendo também atrás deles. Mas qualquer exército de uma nação legítima também responde diante de Deus, caso pare de se importar com as vidas inocentes do outro lado para atingir um alvo militar. O fim não justifica os meios. Vamos tentar entender pelo menos um pouco, né, essa questão, olhando para esse conflito que se iniciou entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Você já parou para pensar como a história do mundo pode mudar de rota em questão de minutos, né? Nós acabamos de testemunhar esses dias exatamente isso. De uma hora para outra, né, o cenário global ele vira de cabeça para baixo com o início de um conflito direto envolvendo Estados Unidos, Israel, Irã. E o Irã está atacando países ao lado que permitem que os Estados Unidos montem bases militares ali. Estão lançando mísseis em Dubai. Ora, nós não estamos falando de uma tensão diplomática qualquer. Estamos falando de uma operação militar em grande escala que eliminou a mais alta cúpula já do regime iraniano, incluindo o líder supremo, mísseis balísticos. Por que agora? Qual foi a linha vermelha que foi cruzada? Uma resposta curta, né? Ora, o avanço inegociável do Irã na construção de armas nucleares, né? Essa é a resposta. Esse é o argumento, né? O mundo ocidental simplesmente não podia pagar o preço de ver um regime com esse histórico de hostilidade apertar o botão vermelho. Sendo que está na doutrina nacional do Irã a destruição de Israel e da América. E é aí que se levanta um dilema ético, né? Com o uso da força militar como uma única saída. E diante da ética e da teoria da guerra justa, um ataque só se justifica se for estritamente defensivo. Mas olha o cenário, estamos lidando com um Estado que há décadas é apontado como o maior patrocinador do terrorismo global. Patrocina o Hamas, inclusive, que invadiu Israel e matou vários civis. A história já nos ensinou da pior maneira possível que quando uma potência hostil alcança poderio nuclear, remover esse regime se torna quase impossível sem desencadear uma catástrofe mundial. A janela da oportunidade, como dizem, estava se fechando. Foi um ataque preventivo, e lembrando que já fizeram esse ataque preventivo ano passado, foi um ataque incrível, né? Que um míssil americano, era um míssil que antes de que ele toca no chão, só que em vez de explodir, primeiramente ele perfurava altas camadas, inclusive perfurou altas camadas de concreto até chegar na base militar, a base científica, né, na produção de armas atômicas, até chegar lá embaixo no subsolo e ali explodir. Foi algo incrível, né? Melhor do que esperar o Irã se armar com mísseis nucleares de longo alcance. É um risco que ninguém está disposto a correr, né? Ok, fora que também levantaram, né, a questão de justificar a ação da guerra contra o Irã com o propósito de derrubar a tirania do Irã, que foi também um argumento para tirar Nicolás Maduro do poder na Venezuela, que além de facilitar o narcotráfico, ele também tinha um governo tirânico sobre o povo venezuelano. E para entendermos, né, de verdade o peso desse regime no Irã, a gente precisa olhar além da política internacional e ver o que acontece, né, com as pessoas comuns lá dentro. Não é só um governo ditatorial, é um sistema feito para oprimir o próprio povo. Se alguém vai para a rua pedir o mínimo de liberdade, a resposta é brutal. Manifestantes são calados com muita violência, prisões lotadas, tortura e até execuções. Eles usam o terror de propósito para garantir que ninguém tenha coragem de levantar a voz contra o regime. E para as mulheres, então? A vida é um sufoco, né? Diário. Existe literalmente uma polícia da moralidade que pune com agressão física quem não se veste exatamente do jeito que eles mandam. O mundo todo já viu, né, o absurdo que é uma mulher apanhar na rua ou ser jogada na cadeia só porque o véu talvez escorregou um pouco da sua cabeça, não sei. Tem discurso de líderes religiosos oficiais do Irã dizendo que o homem ele tem direito de bater na mulher desde que não quebre os seus ossos. E se você for pegar para ver as imagens do Irã, como ele era antes da Revolução Islâmica,
A gente vê as mulheres andando na rua com liberdade. A gente vê o país em uma questão financeira, um desenvolvimento econômico muito melhor do que se encontra hoje em dia. Mas talvez a parte mais triste, né, e revoltante seja o que eles fazem com as crianças, usando a religião como uma desculpa, né, para criar leis absurdas. E o sistema deles simplesmente permite, né, também o casamento infantil. Meninas muito novas, né, têm a infância e a inocência roubadas, sendo forçadas a casar. Tem vídeos de o homem ali com a sua esposa, que é uma criança, uma adolescente de 11, 12 anos, e ela tá ali grávida. É assustador, né? É de partir o coração, um ataque direto à dignidade humana. E para fechar, né, o nosso raciocínio, precisamos também falar sobre como nos posicionar politicamente, pois muitos cristãos acham que se você concorda com a política de defesa de um líder ou de uma nação, você precisa defender o caráter desse líder em tudo. Um ótimo exemplo, né, contemporâneo de como manter um equilíbrio teológico, ao meu ver, vem do teólogo conservador americano Albert Mohler. Ele é uma referência, né, não só teológica, mas também nessa questão política, de tratar questões com firmeza. Ele sempre defendeu pautas, né, e políticas conservadoras, né, mas não hesitou de criticar dura e publicamente políticos do seu próprio país, do seu lado, do seu espectro político, né, quando o caráter, a moralidade ou as ações deles exigiam isso, né? Na primeira eleição de Donald Trump, ele foi muito criticado, né, por atacar, né, Donald Trump, dizendo que ele não era um cristão de fato, apontando para as suas imoralidades, né, lembrando que ele está sendo investigado, né, embora alguns vão dizer que não há provas, mas sabemos que, eu creio, né, sabemos não, eu creio que é claro que ele tinha conhecimento do que acontecia, né, no bacanal do Epstein. Então, Albert Mohler, ele criticou Donald Trump na primeira eleição e na segunda ele defendeu a questão do mal menor, né? Vendo para o projeto de governo do Donald Trump, a sua equipe, políticas anti-aborto e tal. Então ele disse que seria um voto justificado os cristãos nele na questão do mal menor. Melhor do que os democratas, os esquerdistas, né? Que estão acabando com vários estados nos Estados Unidos. Então, qual a lição para nós? Nós não damos um cheque em branco teológico para ninguém. Você pode apoiar o direito de uma nação se defender do terrorismo sem precisar aplaudir ou justificar todas as ações dos seus governantes. Você pode apoiar o combate a regimes tirânicos sem precisar tratar político que assinou a ordem como se ele fosse infalível. A lealdade final do cristão bíblico é a Cristo e a sua palavra. Nunca a uma bandeira ou partido. Lembrando também que político é para ser cobrado e não idolatrado. Agora, a guerra nos lembra todos os dias de que este mundo caído não é o nosso lar definitivo. Enquanto estivermos aqui, usaremos os critérios da guerra justa para apoiar a contenção do mal, a proteção dos inocentes, sabendo que os governos falham e que sempre haverá injustiças a serem lamentadas. A nossa esperança não está na força das armas, mas no retorno do verdadeiro Rei, Jesus Cristo, que julgará todas as nações com perfeita justiça. Lembrando também, né, irmãos, que Deus ele utiliza-se de ímpios para os seus propósitos. Donald Trump é um ímpio para você? Ok. Mas ele retirou do poder Nicolás Maduro. Aí também tem outra questão pra gente refletir, né, que não vou tratar nesse vídeo, que é a questão da transição de poder. Porque às vezes você tira um tirano, mas surgem 5, 10 depois, né, lutando por espaço, lutando por poder, causando uma guerra civil no país. Então essa é outra questão importante. Sendo assim, como você tem enxergado essas notícias? Acha que a teoria da guerra justa ainda se aplica às guerras modernas? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Vamos debater com respeito, profundidade. Não esqueça também, como eu disse, né, de deixar o seu like, pois isso ajuda bastante o canal. E confira também o link aqui na descrição para o site Rima Teológica, onde você encontrará camisetas iradas do meu ministério. Tamo junto, Deus abençoe. Graças e paz, meu nome é Guilherme Zamba e quero te apresentar as camisetas do meu ministério de rap cristão, Rima Teológica. São camisetas com modelagem oversized e tradicional, 100% algodão, confortáveis e feitas com qualidade. Cada estampa foi pensada para edificar, expressar a fé cristã e comunicar boa teologia de forma criativa e relevante.
não é só uma camiseta, é uma forma simples e verdadeira de expressar aquilo que você crê. Acesse rimateológica.com.br. Tamo junto!